1, 27. Gênesis 1, 27. E Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Eu li já direto o versículo de número 28, tá bom? Bote a mão no seu coração, feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos entregar, Senhor, esse momento nas tuas mãos. Este é o momento da sua palavra e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Pai. Usa, ó Deus amado, a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos como igreja, em o nome de Jesus. Se você recebe essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é uma ordem que Deus dá para o homem logo que o acaba de criar. Se você observar, Deus criou o homem aqui no versículo de número 27, diz: então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Aí começa o versículo de número 28. Então Deus o abençoou e frutificai. Grita comigo assim, ó, frutificai. Essa foi a ordem que Deus deu logo que abençoou o homem. Se você parar para analisar, logo depois de uma bênção vem uma direção. Deus abençoa e Ele direciona. E Ele fala, agora frutificai. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos despertar, entender a respeito disso. Porque se formos um pouquinho lá no Novo Testamento e olharmos uma fala de Jesus com seus discípulos, ela reforça esse ensinamento. Lá em João capítulo 15, versículo de número 8, Jesus disse para os seus discípulos: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Jesus disse: vocês, quando derem frutos, vocês glorificam ao meu Pai. Quando nós estamos dando frutos, frutificando, nós estamos fazendo com que o nome do Pai seja glorificado, e aí de fato somos reconhecidos como discípulos de Cristo. E aí talvez a pergunta que muitos estão fazendo é: tá, mas o que é esse frutificar? O que seria esse frutificar? O que é esse frutificar que Deus espera de mim, pastor? Vamos conversar sobre isso. Dá para eu falar algumas coisas aqui na mensagem de hoje, mas o conteúdo completo você vai ler no livro que vai chegar na próxima semana. O que seria esse frutificar? Frutificar significa eu cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Existe algo especial que Deus colocou dentro de mim, existe algo especial que Deus colocou dentro de você. E quando nós utilizamos isso para uma missão especial, nós estamos cumprindo o propósito para a nossa vida. Nós precisamos entender o que Deus, Ele espera de nós. Isso é o meu propósito de vida. Entender para o que eu vim aqui nessa terra, o que Deus quer que eu faça aqui nessa terra. Se nós estivermos cumprindo a missão que Deus estabeleceu para nós aqui nessa terra, nós estamos frutificando, irmão. Então eu preciso entender o que Deus espera de mim. O que Deus, Ele quer de mim. Qual é o propósito de Deus para a minha vida aqui nessa terra? Como é que eu entendo isso? Você precisa descobrir qual é a habilidade natural que Deus colocou dentro de você. Qual é a habilidade que Deus colocou em você, que quando você utiliza essa habilidade, você abençoa outras pessoas, você abençoa o mundo. Você precisa
começar a buscar, a entender de Deus qual é a missão que Ele tem para você. E uma das coisas que você pode fazer é avaliar a sua habilidade. Outra coisa que você pode fazer é avaliar aquilo que gera em você indignação, aquilo que gera em você ira, e você não aceita, fala, eu não aceito uma coisa como essa. Isso pode estar ligado a uma missão que Deus tem para a sua vida, para você resolver algo. Se nós estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos frutificando. Mas existem pessoas que elas não conseguem frutificar por dois motivos. Primeiro, porque elas não conseguem obedecer a Deus naquilo que Deus está chamando elas para fazer, mesmo tendo habilidade. São pessoas que elas têm tudo para cumprir o propósito que Deus tem para a vida delas, mas elas ficam se esquivando, elas fogem. Deus está chamando elas para elas resolverem um certo tipo de problema e elas não querem. Deus está direcionando elas para um certo tipo de missão e ela vai cada vez mais distanciando e fugindo daquilo, e por isso não cumprem o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Vou dar um exemplo. Alguém que tem uma habilidade, um dom natural para cuidar de criança, para lidar com criança, tem paciência, sabe se conectar com as crianças, mas mesmo tendo essa habilidade natural, vendo uma necessidade para esse tipo de trabalho, a pessoa ela vai se esquivando, ela vai fugindo, ela fala assim, não quero. Então você está fugindo do propósito que Deus tem para você. É a mesma coisa, alguém que tem uma capacidade de falar com as pessoas, influenciando elas para as coisas de Deus, evangeliza fácil, é bom de conversa, é bom de conectar com os outros e fazer com que os outros eles estejam seguindo você. E aí Deus, Ele mostra que com essa habilidade você é bom para evangelizar, é bom para ser um líder de célula, é bom para ganhar pessoas para o Senhor, mas mesmo tendo essa habilidade, mesmo tendo essa capacitação que vem do alto, a pessoa ela se esquiva, ela fala, não quero nada com isso, eu vou ficar quieta, eu não vou falar, porque eu não quero incomodar as pessoas, eu não quero. Então olha como que uma pessoa deixa de cumprir o propósito que Deus tem sobre a sua vida, porque ela se esquiva, ela foge. Existem outros que eles não cumprem o propósito de Deus sobre a sua vida, porque eles estão confusos, eles não conseguem descobrir o que Deus quer deles, eles não conseguem entender qual é um chamado que Deus tem para mim, e aí por isso que eles não frutificam, eles até querem frutificar, mas eles não conseguem entender ainda. Então, uma coisa que vai te ajudar a entender é, olhe as necessidades que aparecem à sua volta, os problemas que te cercam, e veja qual desses problemas que aqui no seu coração, isso queima, isso arde em você, fazendo você se levantar para ajudar, se levantar para resolver, se levantar com disposição para melhorar aquela situação. Então quando você consegue identificar isso, você está perto de descobrir o seu propósito. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Pode mudar o tomzinho. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu converti, eu lembro que lá a igreja onde eu converti, ela era para umas 30 pessoas mais ou menos, né, minha filha? Um pedacinho bem pequenininho. E logo, no meu primeiro ano de conversão, eu já olhava aquilo e eu tinha tido uma experiência de ser batizado no Espírito Santo, uma experiência de contemplar o poder de Deus, e eu olhava aquilo e eu falava assim, meu Deus do céu, mas como que pode? As coisas de Deus, elas não podem ser assim tão pequenas, isso aqui precisa crescer, a igreja precisa crescer, é preciso. E eu comecei a trabalhar em afinco, ajudando meu sogro, porque aqui aquela paixão de ver o reino de Deus avançar, a igreja crescer, aquilo ardia dentro de mim. E quando nós fomos enviados para cá, e aí surgiu
a emancipação, para nós podermos iniciar a igreja aqui, qual foi o primeiro nome que veio aqui no meu coração, na minha mente, que nós iríamos ter nessa igreja? Unção do crescimento. Porque eu acredito que crescimento faz parte do propósito de Deus para a minha vida. Nós começamos a trabalhar treinando líderes, e hoje eu ajudo pastores de vários lugares do Brasil que eles estão querendo romper em crescimento, mas não conseguem. Eu ajudo pessoas que elas querem treinar as suas equipes e os seus líderes para que eles trabalhem em afinco para a obra crescer, para o reino de Deus crescer, mas eles não conseguem. E isso é algo que queima dentro de mim. Deus me deu uma habilidade para isso, e quando eu faço isso, eu estou frutificando. Eu cumpro o propósito que Deus tem para a minha vida e frutifico. Agora é importante você entender o que Deus quer de você. Isso é uma coisa que você precisa buscar, e ao mesmo tempo que você buscar, você precisa estar atento para entender, porque Deus vai colocar as coisas à sua volta para você entender o que Ele quer de você. E quando você começa a entender e começa a fazer, você está frutificando. Então você frutifica, cumpre o mandamento de Deus e frutifica. Existem coisas que Deus colocou dentro de você que Ele não colocou dentro de mais ninguém, habilidades específicas que você sabe que você tem, coisa que você faz fácil, você não precisa fazer muita força. Eu, quando estou treinando pessoas, quando eu estou falando sobre crescimento, eu não faço força, irmão, é automático, sai. E você também tem isso. Existe algo que Deus colocou em você que é único e que você sabe que é um talento divino. E aí você pega isso e você coloca isso em prática. E você usa isso no seu dia a dia servindo pessoas. Você usa isso no seu dia a dia resolvendo os problemas que aparecem ao seu lado. Quando você faz isso, você está frutificando. Frutificar é nós crescermos nas áreas mais importantes da nossa vida. Quando nós crescemos, nós estamos frutificando e fazendo com que o nome do Pai seja glorificado, irmãos. Veja o que diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 17, versículos 5 e 6. Uma palavra de Deus para Abraão. Diz o texto: e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis que sairão de ti. Deus falou para Abraão: Abraão, você vai frutificar muito. E como prova de que você vai frutificar muito, isso irão sair reis e nações de você. Agora vamos pensar, para que de uma pessoa saia grandes nações, sejam levantados reis dessa pessoa, essa pessoa ela precisa ser uma pessoa em que ela é abençoada dentro da sua família, na criação dos seus filhos, porque dali vão sair nações poderosas. Dali vão sair grandes reis. Então ela tem que ser abençoada na sua família. Ela tem que ser abençoada nos projetos em que ela empreende. Porque se dela vai sair grandes e poderosas nações, reis, tudo que essa pessoa empreender tem que ter sucesso. Tem que haver crescimento, a bênção. Quando nós crescemos nas áreas mais importantes da nossa vida, nós estamos frutificando. É por isso que precisamos lutar, irmãos, para que tenhamos família abençoada, um casamento abençoado. Os nossos filhos, eles precisam ser abençoados. O futuro dos nossos filhos precisa ser um futuro glorioso, abençoado. Porque quando nós temos isso dentro da nossa casa, nós estamos frutificando. Lá onde você trabalha, quando você empreende, ou você trabalha em algum lugar, de alguma maneira você está empreendendo, se você é bem sucedido no seu trabalho, se você é bem sucedido no seu negócio, você está frutificando, e o nome de Deus está sendo glorificado na sua vida, com aquilo que você faz.
Por isso, lá no seu trabalho, procure ser o melhor, fazer o melhor, ser aquele que, quando coloca a mão, as coisas fluem. Com o seu próprio negócio, faça o melhor com ele. Porque se você fizer isso, você está frutificando e Deus está sendo glorificado na sua vida. Nós podemos olhar o exemplo de José. José, onde ele estava, na casa de Potifar, ele fazia o melhor. Na prisão, como prisioneiro, ele fazia o melhor. Na casa do Potifar, ele fazia, na casa de Faraó, como coordenador do Egito, ele fazia o melhor. E aí tudo isso fez com que o nome de Deus fosse glorificado. Então eu quero que você fale para o vizinho que está do seu lado: seja o melhor que você pode, aonde você estiver. Fala para ele assim: arrebenta a boca do balão lá naquele lugar, irmão. Fala para ele aí: arrebenta a boca do balão. Sabe, precisamos crescer, frutificar mesmo. As pessoas precisam olhar para nós e falar: puxa, essa pessoa é tão abençoada. Puxa, essa pessoa, tudo que ela coloca a mão, dá certo, flui. Nós precisamos lutar por isso, irmão. Porque quando acontece isso, nós estamos frutificando. Prosperar. Quando você prospera, você está frutificando. Prosperar mesmo. Eu acredito que quando se prospera honestamente, e isso é fruto do nosso trabalho, é fruto de integridade, isso faz Deus ser exaltado. Uma pessoa que trabalhou e prosperou, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, honesta, ela prospera. As pessoas olham para uma pessoa dessa, isso glorifica a Deus, irmão. Se exalta a Deus. Isso é frutificar. Frutificar é nós sermos uma bênção por onde nós andarmos. Olha aqui esse outro texto da palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz: ora, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Frutificar é eu ser uma bênção por onde eu andar. Se Deus me abençoou logo que me criou e deu uma direção para que eu frutifique, esse frutificar é aonde eu caminho, eu deixo um rastro de bênção. Quem passar do meu lado vai de alguma maneira ser abençoado, porque em mim existe uma unção que abençoa as pessoas. É um rastro de bênção por onde andarmos, irmãos. Aleluia! Aleluia! Não faz sentido uma pessoa ser abençoada por Deus para ela não ser uma bênção. Então, se você é um abençoado de Deus, você precisa ser uma bênção. E quando nós somos uma bênção, nós estamos frutificando e fazendo com que o Pai seja glorificado. Aliás, eu falei pela manhã e vou repetir agora à noite. Existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que são uma bênção e aquelas que são uma encrenca. Olha de rabo de olho para o vizinho que está do seu lado e pergunta para ele: tu és uma bênção ou tu és uma encrenca? Vê a resposta dele aí agora. Ele coçou a cabeça? Ô irmão, escute. Ou eu sou uma bênção, ou eu sou uma encrenca. E se eu sou uma bênção, por onde eu for, eu pego aquelas pessoas que são uma encrenca, e eu, por tocar na vida delas, eu faço elas deixarem de ser encrenca e ser uma bênção também. Diga aleluia. Toca aí no seu vizinho e fala bem assim: em nome de Jesus, eu sou uma bênção, e você também será uma bênção. Se alguém era encrenca, já mudou agora aqui. Diga glória a Deus. Sabe, irmão, na igreja,
Nós precisamos de ter pessoas que são uma bênção na vida dos outros. Lá no seu trabalho, eu vou falar da igreja daqui a pouquinho, mas deixa eu falar lá do seu trabalho. Aonde você trabalha, as pessoas que se relacionam, elas precisam olhar para você, e quando elas tiverem uma necessidade, elas passarem por um problema, elas precisarem de uma oração, elas falam assim: puxa vida, cara, eu vou ali conversar, eu vou conversar com o Rodrigo, vou pedir um conselho para ele, vou pedir para ele orar por mim, porque ele é uma bênção. As pessoas só vão procurar ajuda, conselho e oração com gente que elas observam e elas identificam essa pessoa sendo uma bênção. Então, nosso alvo é: lá onde eu trabalho, eu preciso ser visto pelas pessoas à minha volta como um canal de bênção. Lá na sua escola, jovem, os adolescentes e os jovens que estão cheios de conflitos familiares, cheios de problemas, confusão na mente, eles precisam olhar para você e identificar: puxa vida, aqui tem uma menina que é uma bênção, aqui tem um jovem que é uma bênção, eu vou lá pedir ajuda para ele, porque eu sei que se eu pedir ajuda para alguém que é uma bênção, eu posso ser salvo, eu posso ser guardado, protegido. Lá na faculdade, as pessoas precisam olhar para você e elas precisam identificar que você é uma bênção. Vamos voltar para a igreja agora. A igreja é o lugar que ela precisa estar repleta de pessoas abençoadas. Por quê, irmão? Se nós não decidirmos que vamos ser uma bênção aqui, como que Deus vai mandar mais pessoas cheias de problemas? Como é que Deus vai enviar pessoas para que nós possamos influenciar essas pessoas e ser um canal de transformação e de bênção para elas? Você já pensou, se a gente está aqui na igreja, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, olha para o meu banco e fala: meu Deus do céu, só encrenca. Aí Deus fala: não posso mandar mais ninguém para aquela igreja, porque tem muita encrenca. De novo, pergunta para o seu vizinho: tu é uma encrenca, irmão? Agora, quando Deus olha para cá, para a unção do crescimento, aí Ele fala assim: rapaz, tem bênção na direita, tem bênção na esquerda, tem bênção na frente, tem bênção atrás, tem bênção na galera. Pode mandar um monte de gente precisando, porque ali é um lugar onde todo mundo vai ser transformado, porque tem muita bênção ali naquele lugar. Tem muita gente abençoada, tem jovem abençoado, tem adolescente abençoado, homem abençoado, mulher abençoada, casal abençoado, até as crianças dessa igreja é tudo abençoada. Manda gente para lá, aleluia. E aí, quando nós fazemos isso como igreja, o que é que nós estamos fazendo? Frutificando. A gente frutifica. Frutificar é eu ser uma bênção por onde eu andar. Eu constantemente estou me questionando. Eu, no meu tempo em oração, eu entro em crise. Muitas vezes falo: Deus, será que eu estou sendo mesmo uma bênção da maneira que eu poderia ser? E eu vou dizer, vou confessar mesmo para os irmãos aqui, abrir o meu coração, porque existem momentos que eu sinto, eu falo: eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso fazer mais, e eu entro em crise e falo: Deus, me ajuda a fazer mais, porque eu posso ser mais bênção ainda. Eu entro em crise pensando: será que eu estou sendo a bênção que Deus espera que eu seja? Então me ajuda, Deus, porque eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso frutificar mais, então me ajuda. Frutificar é eu gerar outras pessoas com os mesmos frutos que eu estou gerando. Quando eu gero outras pessoas com os mesmos frutos que eu estou gerando, eu estou cumprindo o propósito de Deus de frutificar. Exemplo: se eu tenho um casamento abençoado, se eu tenho filhos abençoados, então eu vou lutar para que outras pessoas que passem à minha volta tenham também um casamento abençoado, tenham também filhos abençoados.
Se eu tenho uma vida correta e íntegra, eu vou lutar para que as pessoas à minha volta, elas tenham também uma vida correta e íntegra. Se eu sou uma pessoa que tenho comunhão com Deus, vida com Deus, vivo os princípios da palavra de Deus, eu vou influenciar outras pessoas para que elas também venham desfrutar de uma comunhão maravilhosa com Deus, de viver os princípios da palavra de Deus. Eu vou influenciar outros para isso. E quando eu faço isso, eu estou frutificando. E aí olha aqui nos meus olhos e veja a grande responsabilidade que nós como igrejas temos nesse tempo de agora, irmão. Se nós não influenciarmos as pessoas à nossa volta, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, para que valorizem a família, para que vivam os princípios da palavra de Deus, para que vivam a fé em Deus, se nós não fizermos isso, esse mundo maligno, ele vai influenciar e vai devorar famílias inteiras. Por isso nós temos uma grande responsabilidade de frutificar, levantando outras pessoas com a mesma experiência com Deus que nós estamos tendo, com os mesmos princípios da palavra que nós estamos seguindo. É o nosso papel, irmão. Olha o que diz Êxodo capítulo 1, versículo de número 7. O texto diz: e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Diga aleluia. Quem aqui é um abençoado, diga glória a Deus. Quem aqui ama a família, diga glória a Deus. Quem ama a palavra, diga glória a Deus. Então nós vamos encher aqui essa cidade, encher o estado do Rio de Janeiro, encher o Brasil de homens e mulheres com os mesmos princípios que nós cremos, com a mesma fé, com a mesma valorização da família. É isso que nós vamos fazer, irmão. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos frutificando, cumprindo o propósito de Deus de frutificar. Nós precisamos ser um instrumento nas mãos de Deus que inspira outras pessoas, inspirar os outros a desfrutar da graça maravilhosa que o Senhor Jesus tem para nós. Esse é o nosso papel, se nós queremos frutificar. Tá bom, tudo bem, pastor, eu entendi. Frutificar é eu cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Já estou aqui trabalhando e pensando em qual é o propósito que Deus tem para mim. Eu já entendi que frutificar é eu ser uma bênção por onde eu andar. E eu já entendi que frutificar é eu reproduzir outras pessoas com os mesmos bons frutos que eu tenho. Mas a minha dúvida agora é: como que eu faço isso? Como que eu faço? Eu entendi, tudo isso é maravilhoso demais. Como eu faço? Eu vou dizer para você como que você faz para frutificar. Bate no ombro do seu vizinho e fala: está preparado para receber? Fala: agora o couro vai comer, hein? Como é que eu faço para frutificar então? Bom, para eu poder frutificar, eu preciso utilizar as sementes que Deus colocou dentro de mim. Quando nós nascemos, Deus coloca a semente, nós somos recipientes de sementes, irmãos. Todos nós somos recipientes de semente, então existem sementes dentro de nós. Nós, para frutificarmos, precisamos saber utilizar essas sementes e cultivar essas sementes até que elas frutifiquem. Qual é o problema hoje das pessoas que não frutificam? É que elas não sabem utilizar as sementes que Deus plantou dentro delas. Ou elas utilizam, mas depois com a sua própria atitude, elas não cultivam e matam a semente. E aí até vivem durante muito tempo na igreja, vivem durante muito tempo como cristão, mas não conseguem dar frutos.
porque não sabe cultivar a semente. Mata com a própria atitude e a semente, puf, ela não explode, frutificando. Quais são essas sementes que Deus coloca dentro de nós, irmãos? Vou dizer alguma delas aqui. Quais são essas sementes? Número 1, palavras são sementes. Tudo aquilo que nós falamos é uma semente que vai gerar ou um fruto bom para mim, ou vai matar os frutos bons que estão para nascer. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21, diz de que a nossa língua, ela tem poder para gerar vida e para gerar semente. Aquilo que nós falamos são sementes. Muitos problemas que algumas pessoas estão passando hoje é a colheita de uma fala que ela teve algum tempo atrás. Tem gente que vive completamente problema no seu trabalho, turbulência no seu trabalho, por quê? Porque usa a fala contra si mesmo, ao invés de usar a fala a seu favor. Então fala um monte de besteira, não consegue dominar a língua, não consegue dominar suas emoções, e aí no momento lá de conflito e de estresse, fala um monte de besteira, e depois fala, ai meu Deus do céu, por que eu fui falar aquilo? Mas já falou. Então você entrou numa grande encrenca. Dentro de casa, gente, na família, relacionamento familiar, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, um momento de conflito, um momento de estresse, então se abre a boca e vai lá e pá! Caramba, rapaz, por que eu falei aquilo? Falou. Então você, uma coisa boa que estava para nascer na sua família, uma coisa boa que estava para você estava para desfrutar no seu casamento, uma coisa maravilhosa que você ia colher no relacionamento dos seus filhos, você acabou matando com uma palavra. Uma palavra que pá, matou. Quantas pessoas que elas estão vivendo diversos problemas emocionais, porque a sua língua constantemente falam coisas que matam a si mesmo. É gente que vive espraguejando, reclamando, murmurando. Ela alimenta a amargura que há dentro dela com a sua própria palavra. E aí não consegue frutificar. Porque as palavras, elas matam qualquer tipo de semente, palavras contra si mesmo. A pessoa vai falando, e ela vai falando, e ela vai automaticamente se matando por dentro. Você sabe que as coisas atualizaram, né? Então, hoje não é só a fala que gera língua e morte. Hoje, os dedos também gera vida e morte. Porque muita coisa que as pessoas, elas tinham para falar, hoje elas estão escrevendo. Diga, ai, ai, ai. Então vai lá no WhatsApp, pá. Vai lá nas redes sociais e pá. E aí tudo aquilo que se escreve no WhatsApp, tudo aquilo que se escreve lá nas redes sociais, é cheio de veneno. É uma escrita com veneno que mata as coisas boas que Deus tem para você. Você já viu algum tipo de escrita, meu irmão, na internet? Um tipo de escrita no WhatsApp que aquilo era um veneno? Quantos já viram isso aqui? Diga ai, ai, ai. E tem gente que faz isso, matando a si mesmo. Matando as sementes boas que Deus colocou dentro de si. E não frutificam por isso. Depositam todas as suas amarguras ali. Colocam todas as suas angústias ali. E aí vão matando tudo de bom que poderia crescer e que poderia frutificar. Muitas pessoas abandonaram a fé porque elas ouviram uma palavra de morte. Você deve conhecer, como eu conheço, pessoas que elas estavam firmes com Deus, elas estavam envolvidas na obra, e quando você vai perguntar e saber o que aconteceu com você, não vejo mais você lá na célula, eu não vejo mais você na igreja.
O que aconteceu com você? Eu não estou vendo mais você aqui trabalhando. Aí a pessoa, é porque eu ouvi algumas coisas que me entristeceu. Eu ouvi algumas coisas que me deixou mal. Pois é, matou a semente, uma palavra que mata, uma palavra de morte, que foi lançada e acabou aniquilando as boas sementes que Deus um dia colocou dentro de você. Quem conhece alguém que largou um projeto de Deus, abandonou uma célula, abandonou a igreja, abandonou um trabalho que fazia na igreja por causa de uma palavra que ouviu? Você conhece alguém assim? Olha só. Então, nós precisamos cuidar bem das nossas sementes. Não semear sementes que matam nem em nós e nem em outras pessoas. Porque tudo que nós semeamos, seja em nós mesmos ou seja nas pessoas, isso em um certo momento vai se voltar para nós como colheita. Palavras são sementes, tempo é semente, irmão. A maneira como nós administramos o nosso tempo é uma semente que nós estamos plantando. O tempo é uma semente que Deus colocou dentro de todos nós desde que nós nascemos. Quando nós nascemos, Deus coloca um cartuchozinho de semente dentro de nós e fala, pá, esse é o tempo que você tem. E agora você precisa utilizar esse cartucho com essas sementes de tempo da melhor maneira possível. E aí muitos não frutificam, por quê? Porque eles não sabem cuidar bem do seu tempo. Eles não sabem utilizar com excelência o tempo que Deus plantou, e aí eles fazem um montão de coisa, e tudo que eles fazem não são coisas que Deus que edifica, que Deus quer que eles estejam fazendo. Uma pergunta importante para nós fazermos, principalmente você que tem a vida toda atribulada e fala assim, eu não tenho tempo para nada, minha vida é uma correria. Uma pergunta que você tem que fazer é, essa vida que está sendo uma correria, isso que está roubando seu tempo, não está fazendo você tempo para nada, é isso mesmo que Deus quer de você? É isso mesmo que é o mais importante para você? Então a gente precisa parar e pensar. Eu preciso parar e avaliar, porque eu tenho que administrar com excelência o meu tempo para eu ter um tempo para Deus, administrar o meu tempo com excelência para eu ter tempo para minha família, administrar com excelência para eu ter o tempo para eu poder produzir no trabalho que Deus me deu, na porta que Ele abriu, o tempo com excelência para eu estar perto de amigos, para eu ser uma bênção para a vida de amigos e amigos serem uma bênção na minha vida. Há um tempo atrás eu estava com muitos compromissos, viajando muito, muitos treinamentos, muita agenda, compromisso na igreja local e muita coisa, e eu vi que eu precisava de dar uma pisada no freio para eu poder valorizar bem a semente do tempo. Porque por mais que você esteja muito trabalhando na correria, se isso está desregrado, isso está impedindo você de frutificar. Então temos que avaliar como que nós estamos utilizando a semente do nosso tempo para frutificarmos de fato. Sabe o que mais que é semente? Oração é semente, irmão. Deus colocou dentro de nós o desejo. Todo homem tem dentro de si o desejo de se conectar com o divino, de se conectar com Ele. Todo homem tem isso, todo, desde que nasce. O homem é corpo, alma e espírito. E dentro dessa composição, algo dentro do homem grita, pedindo por Deus. E aí nós temos que utilizar a oração como uma semente para nos conectarmos com Deus e entender o que Ele quer de nós, qual é a direção, qual é o ensinamento. Por que muitos não frutificam? Porque eles não têm essa conexão com Deus, eles não tiram em um momento do dia um tempo para orar, não se separam para estar em oração com o Pai. E como querem direcionamento, um conselho do alto para tomar uma decisão,
Muitas coisas que eu tenho para resolver na minha vida, eu só consigo resolver debaixo de oração, pedindo: Deus, me orienta, como é que eu vou agir nessa situação com os meus filhos? Deus, como é que eu vou agir com essa decisão que eu tenho que tomar que envolve a igreja? Como que eu vou agir com essa decisão que eu tenho que tomar que envolve minha vida financeira? Eu preciso, para tomar uma decisão acertada e frutificar, de estar conectado com Deus, irmão. Então, eu quero te encorajar a você utilizar a semente da oração, se conectando para que Deus te direcione, para que Deus te ensine, para que Deus possa mostrar o que de fato você tem que fazer. Eu tenho que ir para esse lado, eu tenho que ir para esse lado, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que tomar essa decisão. A resposta, ela vai vir quando nós colocarmos a semente da oração. Ter esse momento com o Pai. Oração é semente e dinheiro é semente. Diga comigo: dinheiro é semente. Nós precisamos, se queremos frutificar, saber utilizar a semente do dinheiro. Porque não é o quanto de dinheiro que você ganha, é o que você faz com o dinheiro que você ganha, que determina se você frutifica ou não. Porque quantas pessoas que você já viu ganhar muito dinheiro e elas não frutificam nada, em nada. Elas não são uma bênção para a sua família, muito pelo contrário, muitos têm o casamento destruído. Elas não são uma bênção para o reino de Deus, elas não são uma bênção nem para si mesmo, elas se autodestroem. Tem muito dinheiro, mas não frutificam em nenhuma área. Então eu preciso entender que o dinheiro é uma semente, saber utilizar o dinheiro com excelência. Para quê? Para eu cumprir o propósito de Deus de frutificar. Vou dar um exemplo para você que eu falo no livro. Inclusive, existe muita coisa importante que eu falo no livro que você precisa ver. Imagine comigo que nós temos o João e o José. João ganhou uma bênção lá, uma causa que ele nem sabia que tinha, que apareceu lá na justiça, ganhou 50 mil reais. José ganhou também uma bênção que ele nem imaginava, uma causa que apareceu, ligaram para ele e falou: você ganhou 50 mil reais. Quem aqui gostaria de ganhar 50 mil reais essa semana? Diga aleluia. Fala: é para mim esse negócio, Jesus. Ó, já profetiza aí. Aí o João, ele pega 50 mil reais e ele fala assim: rapaz, 50 mil reais... puxa vida, hein? Um mês tem 5 semanas, já sei, poxa vida, próxima semana vou pegar aí, ó, aviãozinho, vou lá para a Bahia, desfrutar lá na Bahia. O outro final de semana, sabe para onde que eu vou? Angra dos Reis, oh, aleluia. O outro final de semana, vou tirar uma semana muito legal com a família, vou para Cabo Frio, depois já emendo Búzios, e aí eu vou, no último final de semana, eu vou escolher qualquer outro lugar do Brasil. Oh, maravilha, penso, 50 mil torrado. Aí o José, que está aqui desse lado, recebeu os mesmos 50 mil. Aí ele pegou os 50 mil, ele falou: Deus, muito obrigado. E a primeira coisa que o José fez foi tirar o seu dízimo, porque ele reconhece de que aqueles 50 mil só veio para a mão dele, porque Deus o abençoou. Então ele agradece a Deus, ele fala: Senhor, a primeira coisa que eu vou fazer é honrar o Senhor como gratidão, porque eu sei que isso só veio através da sua bênção para mim. Aí ele pega uma outra parte e ele pensa: puxa vida, quem é que eu posso abençoar? Deus me mostra quem eu posso abençoar, um projeto que eu posso ser uma bênção na vida de alguém. E ele pega uma parte e ele vai abençoar a vida de alguém, vai abençoar um projeto, vai abençoar uma obra. Aí depois ele vai lá e ele vai falar assim: puxa vida, qual é o tipo de curso que eu vou fazer para que eu possa prosperar mais, crescer mais? Então ele vai lá e matricula num curso. Ele vai matricular os filhos dele em algum curso também, porque ele quer ver os filhos dele crescer e ser abençoado. E aí ele pensa: puxa vida, eu posso tirar um momento com a minha família para eu poder curtir. E ele tira um momento com a família e ele ainda pensa: e agora eu vou separar uma parte para eu poder guardar, porque pode acontecer uma emergência, acontecer alguma coisa, e aí eu não vou ter que pedir emprestado para ninguém, eu não vou ser peso para ninguém, mas eu tenho ali da bênção que o próprio Deus já me deu. A pergunta para vocês: quem é que vai frutificar? O José ou o João? O José matou a semente. O João, ele plantou bem as sementes e cultivou bem as sementes.
O que você tem feito com o seu dinheiro? O que você tem feito com o dinheiro que Deus tem colocado nas suas mãos? Pare um pouquinho para avaliar. Nós estamos iniciando agora o mês de setembro. Estamos indo para o 9º mês do ano. Se for colocar de janeiro até agora, setembro. Quanto de semente financeira que Deus já colocou nas suas mãos? Quanto que de dinheiro que Deus colocou para você? E a pergunta é: o que você fez com esse dinheiro? Dinheiro é uma semente. E se nós queremos frutificar, a gente precisa cuidar bem dessa semente. Para me ajudar a aliviar esse negócio, faz um carinho no ombro do seu irmão e fala para ele: eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Atitudes são sementes. O que seriam essas atitudes? São coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, como por exemplo, manifestar a fé. A atitude de fé é uma semente que produz colheita, frutificação extraordinária. Tudo que nós vivenciamos aqui nessa igreja foi uma atitude de fé. Cada detalhe da expansão, do crescimento, os projetos futuros, escola para 2º grau, pensamos em um dia ter uma universidade, tudo isso é o que? É uma semente de fé. Não se faz nada disso sem uma semente ousada, acreditando de que é o sobrenatural de Deus que virá. Então, colocar a fé em ação é uma semente que vai fazer você frutificar. Colocar a fé em ação em uma área importante, onde as pessoas à sua volta não acreditam de que aquilo é possível um dia acontecer, mas você tem uma semente de fé, e aí porque você tem uma semente de fé, você fala: vai acontecer, e eu acredito, e eu vou dar o primeiro passo, e eu vou perseverar nisso, e vai acontecer. Então você planta a semente de fé, a sua atitude de permanecer firme. A atitude de perdoar é uma semente. Muitas famílias, para elas frutificarem, elas estão precisando de que alguém esteja utilizando a semente do perdão. O conflito está grande dentro da sua casa. Não consegue ali se estabelecer a paz por uma série de coisas que vem acontecendo já há muito tempo. Então o que é necessário? Alguém dentro dessa casa plantar a semente do perdão. E quando se planta a semente do perdão, se estabelece paz. E toda terra que tem paz, ela frutifica. Quando a terra está atribulada, existe morte. Não existe frutificação. Mas quando a terra descansa, então as sementes crescem e a frutificação se manifesta. Amar é uma semente. Servir é uma atitude de semente. Essa é uma coisa muito importante que eu quero que você preste atenção. Eu preciso valorizar nessa igreja. Algo que é muito valioso que tem na vida de cada um dos irmãos aqui dessa igreja é essa semente poderosa do servir. É incontável o número de irmãos que tem aqui com o coração disposto a servir. Pessoas que nos deixam constrangidos. Pessoas que qualquer tipo de projeto e de trabalho, elas estão juntos. Eles querem estar servindo, eles querem estar ajudando, eles querem estar participando. Essa é uma característica muito valiosa que Deus plantou nessa igreja. E isso está dentro de cada um de vocês. Por isso eu honro a Deus e valorizo cada um pela semente do servir que existe em vocês. E é por isso que nós temos frutificado como igreja, abençoando essa cidade, abençoando outras igrejas espalhadas pelo Brasil, por causa dessa semente poderosa de servir. Diga para o vizinho que está do seu lado: parabéns, irmão. Fala para ele: continue assim. Deus está feliz com você. Aliás, vamos dar um aplauso para essa igreja linda aqui, ó. Aleluia. Um futuro de frutificação, ele começa com uma semente que nós estamos plantando hoje.
Então a semente que eu plantar hoje, ela determina como que vai ser o meu futuro. Se eu quero ter um futuro de frutificação, eu preciso plantar boas sementes hoje. Se eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida, de frutificar, eu preciso decidir de que eu irei plantar boas sementes hoje. É possível você frutificar, mas você precisa fazer aquilo que Deus está direcionando você para fazer. Você precisa se mover para colocar na terra fértil do reino de Deus a semente que Ele tem te direcionado para colocar. Eu quero, nesse momento, eu quero fazer uma oração para regar todas as sementes que Deus, Ele colocou dentro de cada um de vocês. Porque chegou o tempo poderoso e extraordinário de nós frutificarmos. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Fique de pé.